Ele, Alécio Rodrigues, Alexandre de Moraes, concede prisão domiciliar ao general Augusto Heleno. Quais foram os motivos? Foi a questão da idade avançada, que foi justificada, inclusive também defendida pela Procuradoria-Geral da República. Também o laudo que foi feito, que foi elaborado, também comprova, Ananias, a questão do Alzheimer, que foi alegado pela defesa também como um dos motivos para que ele pudesse cumprir essa prisão em domicílio. Então, foram essas duas razões. Primeiro, o Alzheimer, que foi confirmado por uma perícia médica que foi também solicitado pelo Supremo Tribunal Federal, e a idade avançada. Cautelares quais são? Com algumas cautelares. Primeiro, o uso da tornozeleira eletrônica. Ele não pode receber visitas a não ser da equipe médica, dos advogados e com parecer favorável do Supremo Tribunal Federal, de parentes, de amigos, enfim. Mas precisa ser solicitada essa visita antes ao Supremo. E ele também não pode sair de casa, nem que seja para consultas médicas, se não avisar previamente também ao Supremo Tribunal Federal. Teve o passaporte também retido, ele teve o posse de arma também retido, não tem mais o posse de arma. Essas foram algumas das cautelares impostas para que pudesse ser concedida essa prisão domiciliar. Caso ele quebre, inclusive o ministro deixou claro também, qualquer uma dessas cautelares, imediatamente ele volta para a prisão em regime fechado. Franci. Não já era esperado, tendo em vista os laudos que foram apresentados em relação à condição de Alzheimer do Augusto Heleno. Claro que surpreende uma pessoa na situação de saúde em que ele diz que já se encontrava à época ter ali auxiliado no planejamento de uma tentativa de golpe de Estado, tendo em vista que ele era ali um dos grandes nomes, um dos grandes artífices, tanto que foi condenado. Mas o Alexandre de Moraes ele sempre tem sido muito coerente com o que os laudos médicos apontam. Então, sempre quando há alguma solicitação nesse sentido, ele pede uma perícia médica com médicos do STF que são direcionados ao local em que esses presos estão, como é o caso do Augusto Heleno. Então, não causa surpresa, é realmente uma decisão humanitária do ministro Alexandre de Moraes, e ninguém esperava algo diferente, tendo em vista que esse quadro de Alzheimer é realmente um quadro muito grave e não tem como uma pessoa que sofre de mal de Alzheimer ficar em uma cela fechada, porque necessita ali de cuidados específicos. Cíntia? Essa questão do general Heleno, se ficou comprovado na perícia, é uma saída, a ser adotada, levando-se em conta esse processo da demência, que é progressivo. Então, à medida que os dias vão passando, essa doença ela vai fazendo com que ele perca muito da sua capacidade ali de discernimento e precisa de cuidadores. Toda pessoa com Alzheimer precisa de cuidador. Então, como é que seria isso dentro de uma prisão? A domiciliar ela vem também para resolver essa questão médica, que ele precisa de alguém que esteja amparando. Como seria isso no sistema prisional? Agora, eu acho importante que isso que está acontecendo com o Heleno, com o próprio ex-presidente, seria tão bom se isso pudesse suscitar um debate sobre a situação dos idosos que estão presos, condenados hoje no Brasil e que não têm direito à prisão domiciliar. Que precisam brigar muito, que às vezes leva anos após um diagnóstico de uma doença grave, para que essas pessoas consigam esse mesmo gesto humanitário. Por que só agora? Porque diante dessas celebridades políticas, de repente, uma parte do país se vê coberto aí de um sentimento de compaixão por essas pessoas, quando, na verdade, o sistema prisional, que é bastante cruel já, de qualquer maneira, já é cruel. Claro que as pessoas têm que pagar pelos crimes que elas cometeram, sim. Mas existe, eu repito, quando você olha lá no Conselho Nacional de Justiça e você vê a quantidade de presos idosos que têm doenças, que está sofrendo nos presídios, e em relação a eles não tem nenhum gesto de humanidade. Então, será que não seria importante também olhar para essas pessoas? É aquilo que a gente fala, a lei vale para todos. Em tese, e para o teoricamente, desse tipo todas de as pessoas... teria e leva-se muito receber tempo, o rigor e o benefício para conseguir uma domiciliar. Se você é alguém que não é um político, não é uma pessoa
com celebridade, né? Porque a justiça, ela tem essa preocupação de não banalizar a Sim. prisão domiciliar. Mas daí a você rejeitar apenas por causa disso, eu acho que poderia ser aberto para todo mundo. Poderia se aproveitar e fazer um mutirão agora na justiça de analisar todos os casos de pedidos de domiciliar de pessoas idosas, pessoas que têm doenças graves, sérias. Degenerativas. Exatamente. E tem muitas doenças, AIDS, demências, muitas delas. Apesar de que a demência, ela é mais rapidamente se consegue a domiciliar, né? É isso, olha, e uma